conversar com vocês hoje nesse evento de TI Varejo. A Cronos, eu vou contar um pouquinho para vocês hoje a respeito de quem é a Cronos, o que a Cronos faz e qual a relevância do que a Cronos faz dentro da área de varejo. A gente trouxe aqui alguns exemplos de empresas que já utilizam a nossa tecnologia na gestão e como a TI teve um papel fundamental na gestão das pessoas dentro desse trabalho na área de varejo. E a ideia, no final desses próximos 15 a 20 minutos, é dar para vocês a ponta do iceberg do que a gestão de pessoas pode fazer de diferença na gestão do negócio de varejo em si, e depois abrir o painel para perguntas e respostas. Okay. Qual que é o ponto aqui? Okay. Um pouco sobre quem é a Cronos. A Cronos é uma empresa americana que há um pouco mais de 30 anos criou o conceito do que a gente chama hoje de Workforce Management, que é basicamente as soluções que auxiliam empresas a gerir uma das grandes fontes de despesa dentro no varejo, representa 35% a 40%, em alguns casos até 50%, que é o custo com o pessoal. E no que a gente diz respeito, no que diz respeito à gestão de pessoas, é auxiliar companhias a entender como se comporta a sua mão de obra, ajudar a planejar, executar, analisar e fazer com que isso seja o mais eficiente e produtivo possível. É esse o negócio da Cronos, é isso que a gente faz há um pouco mais de 30 anos. Nessa área, a Cronos é uma empresa que tem mais de 30 anos de experiência. Hoje a gente conta com uma equipe de mais de 3.400 funcionários e está presente em mais de 80 países. Não vou falar demais aqui a respeito da Cronos, vou convidar vocês depois a conhecer um pouco mais. A ideia é falar um pouco sobre gestão de TI no varejo, é para isso que eu vou. A Cronos ela é considerada por vários analistas como a líder mundial nessa área de gestão de força de trabalho. E é o que eu vou comentar um pouquinho com vocês, a relevância a respeito disso. Esse slide é só para comentar que amigos como o DDC, que vai estar aqui hoje no painel com a gente, como o Gartner, entre outros, consideram a Cronos líder nessa área, em auxiliar empresas como as de vocês hoje aqui no varejo a ter uma melhor gestão da força de trabalho. A gente vai conversar um pouco da relevância disso. Ok, e aqui toda a apresentação, acho que tem um monte de logos para apresentar. A minha ideia aqui era simplesmente dizer o seguinte: a Cronos tem muita experiência em auxiliar empresas na área de varejo a controlar a sua mão de obra. O custo da mão de obra representa uma parte importante do total de custo operacional das empresas de varejo, e a razão pela qual essas empresas que estão listadas aqui, que são hoje clientes da Cronos, que utilizam a solução Cronos for Retail, vieram a conversar conosco, foi basicamente a seguinte: eles já tinham, como muitos de vocês, ou todos vocês, uma excelente gestão do negócio do ponto de vista de tecnologia, no que diz respeito aos processos e ao IRP. Estava tudo muito já automatizado, e os problemas que antes eu tinha, como sistemas diferentes que vinham de aquisições que foram feitas e o crescimento do negócio através de aquisições, ou diversos tipos de sistemas diferentes, gerenciando diferentes partes do negócio, estoque um sistema, finanças outro, e integrar tudo isso, fazer tudo isso funcionar, era algo complexo. E a área de TI foi incumbida há 5, 10 anos atrás de resolver isso. Esse problema, do ponto de vista dos processos e do negócio em si, já está resolvido. Agora, o que estas empresas vieram para a área de TI e pediram para eles foi o seguinte: eu quero que essa mesma automatização, que essa mesma disponibilização da informação online esteja disponível na gestão do nosso pessoal. O custo é importante e a gente entende que necessitamos ter um melhor compreendimento de como é que isso funciona, para poder ter certeza que a gente está tendo as melhores práticas no que diz respeito a controlar custo, aumentar a produtividade, estar dentro de conformidade e assim por diante. Foi isso que fez com que empresas como essas, aqui no Brasil, as lojas Renner e Arcos Dourados, viessem a conversar com a Cronos e entendessem o que a gente pode fazer para ajudá-los. E é sobre isso que eu queria comentar um pouco com vocês. Bom, aqui estão os desafios da área de varejo. Eu não vou tentar ensinar nada para ninguém, já que vocês são especialistas nessa área. Mas esses são os nossos desafios. E o que a gente pode fazer para auxiliar nos desafios do varejista no que diz respeito à mão de obra? Bom, a Cronos pode ajudar muito no que diz respeito a automatizar esse processo e ajudar empresas como as de vocês a ter um aumento, uma melhoria no serviço ao cliente, na taxa de conversão, na satisfação do funcionário, na produtividade, e ajudar as empresas
a ter um melhor controle do custo de mão de obra, nos erros que são de mau apontamento da assistência e nas violações trabalhistas. Alguém me pergunta, mas Luiz, qual a relevância desse tema? A relevância a gente pode pensar em termos práticos. Da seguinte forma, a sua empresa hoje se beneficiaria de ter um melhor planejamento, que tivesse o mais próximo possível da curva de demanda, ou seja, garantir que eu tenha as pessoas certas no lugar certo, executando a tarefa certa. A sua empresa se beneficiaria em ter um melhor entendimento no que diz respeito a quais são os gastos que eu tenho com o meu pessoal. Eu tenho gastos excessivos com hora extra, eu tenho problema de absenteísmo. Qual o impacto que o absenteísmo está tendo na produção, na área de varejo, ou na produção, no caso de varejo, no número de vendas médio, no valor do ticket médio? É algo importante, algo não importante? Qual o nosso turnover hoje gira em torno de 40%, 50%, algumas de varejo no Brasil, 140% ao ano. Tem alguma coisa que eu posso fazer para aumentar a satisfação desse pessoal que eu estou contratando, treinando e botando para trabalhar e evitar que eu tenha tanto gasto? Se perguntas como essa hoje estão sendo feitas na empresa, é sinal que há oportunidade para que a gente faça uma melhor gestão das pessoas. E um outro ponto que eu estava conversando, eu tive a oportunidade de conversar com várias empresas de varejo aqui em São Paulo e no Brasil, e hoje todos eles me disseram a mesma coisa. Fala, Luiz, eu já tenho esse controle. Eu já tenho um ponto eletrônico. Eu já tenho um sistema que me ajuda a gerar as escalas, seja um Excel ou seja algo um pouquinho melhor que um Excel. Eu já tenho no RH dados estatísticos do absenteísmo. E a pergunta é, então por que eu não consigo ter a mão no pulso e entender aonde eu posso melhorar? Porque até que o processo esteja automatizado e esteja disponível online, essa informação não chega no executivo, no gestor de RH, no gestor de finanças, ou no executivo da empresa, a tempo dele tomar uma decisão que faça diferença no negócio. No ERP, a decisão que você vê os dados de hoje pode tomar uma decisão que tem impacto amanhã, ou hoje ainda. Nos sistemas, normalmente, de gestão de pessoas, eu estou falando de relatório que vai ser executado no final do mês, vai gerar uns dados financeiros, e eu vou ver que esse mês passado foi maior do que o do ano passado. Mas no que isso me ajuda? Então, o que a gente tem visto é que várias empresas de varejo entendem que ter um melhor controle na parte de gestão de pessoas pode fazer uma grande diferença. E é nisso que a gente auxilia empresas como as de vocês. E a razão pela qual estou falando com o pessoal de TI é que a área de TI normalmente é quem recebe a incumbência de encontrar uma tecnologia que seja capaz de viabilizar isso hoje. Então, eu simplificando bem o conceito, eu diria que a Cronos está para a gestão de pessoas hoje, o mesmo que o ERP estava para a gestão de processos há 5, 10 anos atrás. E é esse tipo de impacto que a gente pode ter junto com vocês. São 4 os pilares principais. O controle do custo de mão de obra é uma área importante, onde a gente pode ajudá-los a entender se está havendo um sobregasto em algumas áreas e como isso pode ser impactado. A melhora da produtividade através da consistência no serviço que é entregue e a fidelização dos clientes e o aumento da satisfação e do valor do ticket médio. A conformidade, evitando que a gente tenha problemas trabalhistas ou que a gente venha a utilizar os funcionários de uma forma que não seja mais adequada para manter a satisfação dos colaboradores e assim por diante. Então, é nessa área que a gente pode ajudar muito. A solução que a gente oferece é uma solução ampla, assim como no sistema de ERP você tem vários módulos que compõem a solução e a gente dá um nome único. Na Cronos é a mesma coisa. A gente tem vários módulos que ajudam na parte de criação da demanda, a criação do workload das pessoas baseado na demanda, planejamento das pessoas, execução, análise. O ciclo é completo. O que eu gostaria de tocar aqui com vocês hoje é só um exemplo de como a gente pode auxiliar empresas de varejo a ter esse tipo de benefício e depois abrir para o painel. Eu trouxe um exemplo só para discutir na área de varejo, só para que a gente... uma pergunta, ontem eu tive num laboratório importante aqui no Brasil, a pergunta que me fizeram foi, tá bom, Luiz, eu já entendi que a sua ferramenta é ótima e que você pode automatizar e a minha gestão, mas qual é o impacto que isso tem na minha operação? Enquanto isso melhora, seja em porcentagem ou seja em valor. Eu trouxe um exemplo que toca nesses pontos todos que eu citei. O Summerfield é um negócio de varejo que tem aproximadamente 38 mil funcionários, tem centenas de sites espalhados, e eles tinham os desafios que eu acabei de citar aqui.
Cresceu através de aquisições, sistemas diferentes para diversas partes do controle da gestão das pessoas, como ponto eletrônico, geração de escala, controle de absenteísmo, etc. e tal. E, como consequência disso, eles tinham alguns problemas, como as metas que eram definidas, às vezes eram conflitivas, se melhorava um pouco a satisfação do funcionário, aumentava o custo com a mão de obra e vice-versa. Então, era algo que não estava exatamente fácil de administrar ou fácil de entender qual a melhor forma de fazer com que a força de trabalho tivesse os resultados que era esperado pela empresa. Eles vieram conversar conosco, a gente implementou uma solução que desse a eles essa visibilidade. Os resultados foram, a gente entende que importantes, economias de mais de 5 milhões de dólares por ano com a utilização da ferramenta, medidas de forma direta no impacto que a gente teve, a melhoria da satisfação do cliente quando for ao supermercado em 25% e diminuição do absenteísmo em mais de 2,5%. Os custos que esses números representam para vocês variam de empresa a empresa. Eu acho que a mensagem que eu gostaria de deixar aqui existem hoje, nas empresas de varejo do Brasil, uma tremenda oportunidade de, através do melhor entendimento da força de trabalho, dar a nossas empresas oportunidades de economizar, de ter o melhor atendimento ao cliente, de melhorar o nível de serviço que é entregue e de diminuir o risco de conformidade que se traduz em demandas trabalhistas ao final de algum período de tempo. Então, é nessa área que a Cronos atua, que ela é muito forte. No Brasil, a gente tem visto que esse tipo de discussão vem ganhando mais e mais importância, já que o valor médio do salário tem aumentado, a disputa por bons funcionários tem aumentado, o turnover tem sido algo que cada vez mais tem um impacto no negócio, então empresas estão passando a prestar um pouco mais de atenção no assunto e eu gostaria de convidar vocês, numa outra hora, a ter um pouco mais de conversa em detalhe a respeito. Para que não fique tão genérico, eu queria só mostrar um pouco de como Summerfield realizou isso. Eu podia ter usado da Renner, mas eles ainda estão num processo de implementação que acabou faz pouco tempo, então o ROI a gente ainda não tem para apresentar. Vou usar aqui um exemplo equivalente ao da Renner. Uma das áreas mais importantes para a grande maioria dos varejistas que a gente tem conversado é ajustar a curva de demanda e a curva de força de trabalho, ou seja, dos empregados que vão estar trabalhando, para garantir o melhor nível de atendimento, sem com isso ter um gasto muito grande. Porque quando eu tenho as curvas desalinhadas, se eu coloco mais funcionários do que eu preciso para dar o nível de atendimento que eu quero, eu estou gastando mais dinheiro do que eu precisaria. Por outro lado, se eu faço menos funcionários do que eu necessito para atender a demanda, eu posso estar perdendo vendas, deixando de converter clientes e podendo dar um atendimento que não está dentro da expectativa e com isso perder negócio, variando de varejo para varejo. No caso do McDonald's, eu posso deixar minha filha do McDonald's para ir buscar um outro sanduíche, se ela estiver muito grande. No caso da loja Zender, eu posso ir numa outra loja, dentro do mesmo shopping, buscar um produto equivalente e assim por diante. Eles vieram, então, atrás. Vou citar o exemplo desses dois do Brasil, que é equivalente ao Summerfield. O que eles buscavam era uma ferramenta que permitisse que a escala de trabalho dos funcionários fosse baseada na demanda para atender esses dois desvios que a gente acabou de discutir. O que pode ser um desafio. No caso do Arcos Dourados, são 130 mil funcionários. No caso dos Lojas Renner, são 16 mil funcionários. Então, gerar uma escala em Excel para 10, para 100, até 1000 funcionários é possível. Agora, garantir que eu estou fazendo a melhor escala dentro da expectativa da empresa em relação à cobertura, nível de atendimento e garantir que os estándares estejam ali, que faz diferença para o negócio, para a gestão do negócio, é algo que passa a ser mais difícil quando a gente tem um processo manual. E aí foi que a gente passou a implementar um processo automatizado. Baseado no histórico do cliente, a gente desenha a curva de demanda, desenha a curva de trabalho prevista, gera uma escala de trabalho que seja a melhor cobertura possível de acordo com o negócio, enfim, a fim de garantir controle de custos e o SLX, espero. Esses dados são preenchidos com as melhores pessoas possíveis. De novo, a ideia é ter a pessoa correta, no local correto, executando a tarefa correta, com isso aumentando o valor do ticket médio que o varejista quer ter na hora que está fazendo a venda. E o grande benefício que
curva de demanda e a curva de pessoas que eu tinha. Quando se trabalha em média, esse número pode ser 5% a 10%, mas quando você começa a entrar no detalhe de cada uma das suas lojas, esse desvio pode ser de 20%, 30%, 40%. Então, o que uma ferramenta que automatiza esse processo faz é garantir que os gestores vão automatizar um processo que vai garantir o melhor nível de serviço pelo melhor preço e depois garantir que esse dado esteja disponível para os executivos fazerem um ajuste fino, que se vê dessa forma. Então, hoje, os executivos dessas empresas que eu comentei têm um dashboard na mesa de cada um deles, e aí cada executivo tem um perfil diferente, tem uns que estão mais preocupados com o absenteísmo, como o pessoal da RH, outros que estão mais preocupados com o valor, com a produtividade dos funcionários, como o pessoal da área de operações, e hoje eles têm dashboards, como outras ferramentas de BI que vocês têm, onde eu vou fazendo um drill down, identificando as áreas de oportunidade e fazendo os ajustes finos. E o resultado é que, com ferramentas desse tipo, os gestores passam a não ter que adivinhar mais, eles têm uma ferramenta que faz por eles toda a análise da mão de obra para garantir outra vez que a gente está sendo tão produtivo quanto pode ser, fazendo a melhor utilização dos recursos, trabalhando dentro do orçamento e trabalhando dentro da conformidade que a lei exige para evitar a exposição da empresa a demandas trabalhistas. São só alguns exemplos. E outra vez aqui, a ideia não é de falar de produto, mas, em resumo, empresas varejistas têm vindo a Cronos conversar conosco porque a padronização e a estandarização dessa análise, a disponibilização desse dado online, tem feito com que a gestão de pessoal, de empresas como vocês, que têm centenas, milhares de funcionários, possa ser feita de uma forma muito mais proativa, muito mais dinâmica e online, dando às empresas o que elas buscam, que é um melhor custo e uma melhor vantagem competitiva. Eu convido vocês a conhecer um pouquinho mais. A Cronos está no Brasil, a gente tem uma operação aqui há um pouco mais de um ano, a equipe vem crescendo rapidamente, e eu não espero que vocês acreditem em tudo que a gente está comentando aqui, simplesmente em 15 minutos. Eu convido vocês a explorarem com um pouco mais de detalhe como a tecnologia disponibilizada pela Cronos pode ajudar a área de TI a contribuir com o negócio na gestão dessa área tão importante que é a área de pessoal dentro do varejo. Ok. Estou dentro do tempo? Obrigada. Obrigada, Luiz. Obrigado. Já vou... Luiz Moura, por favor, sente ao lado da Graça. Muito obrigado, Luiz Moura, parabéns. Bem, e agora, para debater o tema TI e a nova gestão do varejo, muito bem abordado pelo Luiz Moura, nós convidamos o diretor de TI da Martins Comércio e Serviços de Distribuição, Flávio Martins. Convidamos também o CIO da De Pascoal, Antônio Freitas. O diretor de TI da Livraria Cultura, Joaquim Garcia. O diretor de TI da DAFT, Rodrigo Rodrigues. Dividindo aqui, né? E o diretor de Insights no Brasil do IDC, Roberto Gutierrez. Sejam todos muito bem-vindos. Lembrando, mais uma vez, enquanto a Graça recepciona nossos convidados, que todos poderão participar com perguntas por escrito, bastando formulá-las e encaminhá-las a nós por intermédio de nosso pessoal de apoio. Aliás, temos lá um jornalista nos ajudando e a Graça agora comanda o show. Por favor, Graça. Obrigada. Bem, estamos agora no nosso segundo painel do dia, um tema que eu considero extremamente relevante. A gente começou, falando aqui no nosso evento, de todo esse desafio do tsunami que é o próprio comércio eletrônico, e todo, na verdade, não o comércio eletrônico, mas toda essa movimentação que nós estamos acompanhando. E a gestão, ela está dentro desse contexto. No primeiro painel, a gente tocou em alguns pontos relativos a isso, questão de processos, e de como o que está por trás de tudo isso realmente exige um modelo de gestão diferenciado. Então, nós temos um time aqui fantástico para discutir isso, quer dizer, como é que
né, essa demanda que nós estamos acompanhando hoje, quais os impactos, a questão colocada pelo Luiz é fundamental, também foi apontada aqui, pessoas, né? E só um parênteses, né? Eu já estive em outras oportunidades com alguns executivos aqui, talvez, Flávio até lembre disso no painel que ele participou comigo, onde a gente falou um pouco dessa questão de pessoas no varejo, e até foi comentado que quer dizer, e a gente sabe disso, né? É um setor que durante muito tempo, né, foi visto como o setor mais conservador, onde as pessoas realmente, em relação à própria tecnologia, pelo fato das pessoas conhecerem muito do que estavam fazendo, né? Quer dizer, modelos muito arraigados, tradicionais, familiares. Você falou, não precisa muito de tecnologia, porque a gente entende, a gente faz isso desde que a gente nasceu, a gente conhece muito bem, isso é simples, né? E o próprio, né, foi mostrado no painel anterior, quer dizer, a gente continua falando de uma coisa que se fazia antigamente, que era chegar, comprar, conhecer o cliente, saber do que ele gosta e tal. Só que agora ficou um pouquinho mais complexo esse processo, né? Então, eu vou começar aqui com o Gutierrez, falando um pouquinho, Gutierrez, da visão aí desse... Agora está acompanhando bastante essa questão do varejo também, né? O que você pode trazer de novidades quando a gente está olhando para essa questão da gestão? O que vocês... Eu sei que recentemente vocês fizeram uma pesquisa também sobre esse setor, né? O que você tem aí de dado para começar a esquentar aqui o nosso debate? Bom, primeiro... Bom dia barra boa tarde, né, para todo mundo. Obrigado pelo convite novamente. É um grande prazer estar aqui participando dessa mesa tão bacana. E acho que você colocou um ponto bem interessante, Graça. A gente está em varejo, a IDC olha, enfim, sob a ótica de tecnologia, os mais diversos segmentos de indústria, né? Finanças, manufatura, serviços, varejo, etc. E é é um privilégio muito grande a gente poder participar desse tipo de debate agora, porque o varejo está vivendo um ponto de inflexão muito significativo, do ponto de vista de uso de tecnologia. E, lógico, quando a gente fala de gestão, né, o tema é gestão, né, quer dizer, mas o uso de tecnologia é um grande de proxy para isso, né. Quanto mais as empresas usam tecnologia, mais isso indica um profissionalismo da gestão, uma sofisticação da gestão, em todos os sentidos. E eu acho que é um grande privilégio, como eu estava falando, porque bom, finanças, né? Vamos colocar um exemplo, vamos fazer umas comparações, né? A gente gosta de fazer comparações, a gente que é analista de mercado. Os bancos já há muitos anos têm uma filosofia de uso intensivo de tecnologia, né? Eles começaram isso lá atrás, na época enfim, das grandes dificuldades econômicas do Brasil, década de 80, etc., e se desenvolveram tecnologicamente desde então. E por aí vai, né? Vou usar outro exemplo, manufatura, né? A manufatura mantém um nível de uso de tecnologia razoavelmente constante nos últimos anos. E varejo tem sido, acho que o grande destaque do mercado brasileiro nos últimos tempos. Então, isso é função, obviamente, de uma série de fatores, né? Que todos vocês já conhecem, ou seja, a melhoria das condições econômicas da população, enfim, o comércio, para falar um termo bem popular, né, bombou, né, nos últimos tempos, e isso tornou, junto com também outros fatores como fusões, enfim, um mercado muito mais competitivo, onde a precisão dos processos de gestão tem sido cada vez mais necessária e, portanto, o uso de tecnologia. Então, é um segmento que a gente tem observado um crescimento mais significativo nos últimos anos. Hoje, a posição do mercado de varejo, do ponto de vista de investimentos em tecnologia, o varejo está digamos, em quarto lugar, se a gente ranquear todos os segmentos, o que é uma coisa relevante, porque a gente tem ali finanças, manufatura e depois o segmento de serviços / telecom, que é um mercado muito grande. Então, a gente está falando de segmentos muito tradicionais e com um número de empresas muito grande. Então, depois disso vem o segmento de comércio, que investe hoje em tecnologia mais do que, por exemplo, o governo, né, setor público. Eu não estou falando aqui obviamente, Banco do Brasil, Petrobras, estou falando de administração pública, né? Então, hoje, o segmento comércio, como um todo, já investe muito mais do que, por exemplo, o governo. Se a gente olha, por exemplo, compara esses mesmos indicadores, então, hoje, o segmento de varejo é responsável por 15% de tudo que se investe em tecnologia nas empresas, né? Estou excluindo dessa conta aí o home user, né? Tudo que a gente compra de tecnologia para a gente, né? Para nós usuários individuais.
E 15% é um número bastante relevante, um número bastante relevante que vem crescendo nos últimos anos. Se a gente compara, por exemplo, varejo no Brasil com varejo em outros países, a gente até tem um índice um pouquinho maior. Lá fora, o global é mais ou menos uns 13%, 14%, a gente tem 15% aqui desse mesmo indicador que eu falei, ou seja, quanto que o varejo gasta de TI comparado com outros segmentos. E não só do ponto de vista de números, né, quando a gente olha qualitativamente o que está dentro disso, a gente observa que nos últimos anos mudou muito mesmo a cara do consumo, né? Antigamente, como você bem colocou, Graça, quer dizer, era muito aquela coisa, olha, eu sei como se faz varejo, eu sei como se opera meus negócios, eu preciso do mínimo de tecnologia, que preciso de um PC, preciso de uma rede, de uma internet. E hoje em dia você já vê que o grau de investimento está muito mais voltado também às soluções mais sofisticadas. Hoje em dia você vê as grandes redes de varejo, é impossível você ter uma grande rede de varejo sem um bom RP, sem um bom sistema de BI, Business Intelligence, Business Analytics. Então, o perfil de investimento do varejo também mudou bastante. Quer dizer, deixou de investir no básico, na infraestrutura de hardware e telecomunicações e passou, obviamente, a investir mais em software e serviços, que também é um indicador de maturidade do segmento. Então, só para completar, quer dizer, eu acho que é um grande privilégio a gente poder estar falando disso, porque a gente está falando de um segmento que está vivendo, nesse exato momento, um ponto de inflexão muito importante. E isso se reflete, né, hoje a gente também tem, nesse evento aqui, vários vendors, vocês podem perceber isso, quer dizer, há algum tempo atrás, os varejistas tinham dificuldade de serem bem atendidos pelos vendors de tecnologia, né? Quer dizer, eu acho que ainda, obviamente, tem muito a sempre se aprimorar nesse segmento, mas hoje em dia, os players de tecnologia estão olhando com muito mais carinho para o mercado de varejo do que há 3, 4, 5 anos atrás, com muito mais carinho mesmo. Você vê pelas soluções que tem no mercado, pelas empresas de fora que estão vindo para o Brasil, associações de empresas brasileiras com grandes grupos internacionais que estão vendo muitas oportunidades no varejo. Então, isso é um reflexo direto, obviamente, desse crescimento, desse nível de maturidade dos investimentos em tecnologia, que, obviamente, refletem uma maior profissionalização e sofisticação da gestão, como a gente comentou. Está ótimo, Gutierrez, obrigada. Flávio, você acha que esse nível de maturidade está sendo aí, né, ou alcançado ou almejado pelo varejo, torna a gestão mais complexa e em que medida, na sua visão? Olha, de fato eu concordo, tá? A gente tem observado no Martins, nós temos a Universidade Martins do Varejo, onde a gente ensina os nossos varejistas a como gerir o seu negócio. Isso não é porque nós somos bonzinhos, não. É porque nós queremos que eles cresçam, para que nós possamos crescer também. Porque se amanhã nosso pessoal, os nossos amigos do CBD, do Walmart e das grandes redes tomarem conta do pequeno e médio varejo, certamente o Martins deixa de existir. E, portanto, nós então ensinamos essas pessoas a trabalharem e a fazer uma gestão melhorada das suas lojas para que eles possam crescer e nós também. Crescer, competir, sobreviver e nós também. E o que nós temos percebido, eu imaginei que eu não fosse viver para ver isso, é que nós estamos tendo uma demanda muito grande de formalização das lojas. Porque não é segredo para ninguém, o pequeno varejo, grande parte da receita dele vem da sonegação, ou vinha da sonegação. Na década de 90, era impossível um pequeno varejo dar lucro sem sonegar. Era impossível. Isso não é segredo. E eu imaginei que isso fosse ser sempre assim. E que era absolutamente impossível chegar com tecnologias modernas nas lojas, porque a primeira coisa que o varejista pequeno pensava, putz, o governo vai ficar meu sócio. Mas ele percebeu que era melhor ele ficar sócio do governo, era mais barato ficar sócio do governo do que do fiscal corrupto e dos funcionários que roubavam ele. Então, nós começamos a ser procurados para ajudar a formalizar as lojas, ou seja, pagar imposto de verdade e melhorar a gestão dessas lojas. E com isso a gente percebe uma demanda muito grande por, obviamente, tecnologia e gestão e controle. Então, o que nós fazemos é isso, é ensinar essas pessoas a fazer essa coisa acontecer. Uma coisa que eu aprendi há muito tempo atrás é que, pequena frase em inglês, é que retail is detail. Então, a história você tem que se atentar aos detalhes. Por um motivo muito simples, gente. A margem, você pode pegar qualquer margem de grande varejo, está publicada na internet, 1,2, 1,3 na última linha.
Não precisa ir longe. O Martins, a margem do Martins, quando está tudo muito certo, é 1,7. Estão lá faturando 4 bilhões de reais, quer dizer, faz um puta de um movimento, para no final das contas sobrar 60, 70, e todo mundo fica feliz. Quando sobra isso, até ganha bônus, é legal. Então, é muito difícil. E você tem a saída para poder ganhar eficiência nisso é, de fato, você se atentar aos detalhes. E para tentar detalhe, é tecnologia. Me desculpe, mas é impossível pessoas comprarem mercadorias, comprarem numa loja típica, sei lá, 20 mil SKUs, 200 categorias e manter esse negócio abastecido e precificar isso adequadamente. Esquece, não dá. Se você não tiver tecnologia para suportar isso, você vai tomar prejuízo. E muitos varejistas acham que eles ganham dinheiro na compra. Claro, pode ganhar na compra também, mas você ganha dinheiro atraindo pessoas para a sua loja e fazendo a gestão adequada. Eu costumo aprender muito com as coisas que a gente vê por aí, e o Guimarães Rosa escreveu uma vez que o animal satisfeito dorme. E animal satisfeito dormindo, ele é comido pelo predador. Então, o varejo é a insatisfação constante. Você não pode estar satisfeito nunca e não dormir nunca. Eu não sei como é que as pessoas se acordam de manhã e resolvem ser varejista. Porque, de fato, 24/7, com margem de zero nada qualquer coisa, e cliente que é infiel, propenso à experimentação e que troca, e agora com a internet, troca da sua loja num clique, isso não é vida, gente, vamos falar a verdade. E a solução para isso é gestão. A gestão com tecnologia, com competência, com capacidade, com desenvolvimento, e a gente entende que a pequena e média empresa brasileira é o jeito de fazer com que a economia brasileira cresça. E hoje, no Brasil, existem mais de 1 milhão de lojas de varejo e 97% delas são independentes. Uma coisa importante nesse processo todo vem da sucessão dessas lojas, né? Porque o pai que é varejista sofreu, né? E quer que o filho seja engenheiro, médico, dentista. Varejista não. Varejista não. Eu não vou fazer uma brincadeira que eu fiz aqui. Se minha filha falar que ela ser varejista, eu vou falar para ela trabalhar com outra coisa. Mas, enfim. Então, os varejistas, eles tentam, eles ganham dinheiro e querem que os filhos, então, deixem de ser varejistas. Então, uma das coisas que a gente tem que fazer é ensinar, não, meu amigo, varejo é legal. Treina seu filho, para ele ser porque a geração anterior sofreu muito. Olha, treina e faça uma gestão melhor, que você vai, de fato, mudar a sua vida, mudar a vida dos seus filhos e poder progredir e prosperar nesse mercado. A gente acredita muito nisso e trabalha nisso dia e noite no Martins. Obrigada, Flávio. Vou passar aqui para o meu lado direito para convidar o Joaquim para falar um pouco sobre começar aí já a comentar alguns aspectos que foram colocados aqui, né? Quer dizer, e o Flávio citou aí um fato interessante, que essa coisa que o varejo não dorme, né? Ainda mais quando a gente está olhando para o aspecto, né, de uma operação que tem ainda físico e virtual junto, né? Então, eu queria que você falasse um pouco disso, né, da sua visão, mas principalmente olhando para um varejo que já tem esse aspecto e como que a gestão se encaixa nesse contexto. Com certeza, Graça. Assim, pegando o que o Flávio falou sobre detalhes, eu acho que o varejo é detalhe, realmente. Então, a gente tem que proporcionar toda e qualquer informação na mão de quem está na frente com o cliente, né, com o consumidor. Então, a livraria cultura, ela prima pelo relacionamento, ela prima pelo atendimento. Então, como fazer um atendimento, um relacionamento, se você não sabe com quem ele está lidando? Então, hoje, os nossos sistemas eles estão muito preparados para dar toda e qualquer informação sobre um cliente. O cliente é único. Ele comprando dentro do site, ele comprando nas lojas, ele é único. Então, a gente sabe da vida do cliente, o que ele compra, o que ele gosta. Então, e o nosso vendedor está altamente preparado, com base nessas informações que os sistemas proporcionam, para atendê-lo da melhor maneira. Então, ele sabe ele sabe o que você gosta de ler, ele sabe o que você gosta de ter e usar e usufruir, né? Então, nessa aproximação é muito interessante. Agora, o detalhe e o 24 horas, eu acho que isso é como você ir no detalhe, né, com uma pessoa que trabalha hoje na loja de segunda a segunda, de domingo a domingo, né, dependendo de onde começa o seu calendário, segunda a domingo, né? O nosso não para. Então, assim, de domingo a domingo a gente atende com aquele sorriso no rosto sempre, com aquela coisa encantar o cliente,
Acho que isso é muito legal no que a gente faz. Houve uma pesquisa agora no início do ano, em fevereiro, de uma revista, especificamente no Rio de Janeiro, mas a Livraria Cultura foi eleita assim, a melhor livraria, e por conta muito desse negócio do atendimento da gente. Tá? Então, isso é bacana. Há 24 horas. 24 horas, para a gente, é o site. E isso é uma loucura. O site não pode parar, o site tem que vender. O site hoje ele representa para a gente 20% da nossa venda, é um número bastante interessante. Nossa concorrência direta tem um pouco mais do que isso, outros um pouco menos, mas assim, é uma coisa que cresce e cresce absurdamente. Então, hoje esse número amanhã vai ser o dobro, porque a taxa de crescimento é voraz. Então, essa coisa de 24 horas através do site para a gente é muito legal. Né? Na cultura, eu queria falar só mais uma coisinha, antes de passar a palavra. Na cultura, essa coisa da gestão, ela passa assim, muito por sistema. O sistema é muito completo. Mas a gestão, e a gestão de pessoas, também está passando por agora um momento transformador. Então, a gente está se baseando muito num livro, eu indico a leitura para todo mundo, do Vinit Nayar, um indiano, que ele coloca... o nome do livro é Primeiro os colaboradores, depois os clientes. Não tem jeito de você chegar nas nossas lojas e ser bem atendido se nossos colaboradores não estiverem prontos e animados para te atender. Então, assim, está virando um mantra lá dentro, a gente dá atenção primeiro ao que o colaborador quer falar, as ideias do colaborador, para a gente colocar em prática na loja e, com isso, atender vocês da melhor maneira. Né? Então... Tá ótimo, obrigada, Joaquim. Vou voltar aqui para o Antônio, também uma operação aí, tem aspectos aí bastante diferenciados, mas já temos, além da colocação do 24/7 aí, dessa coisa de estar o tempo todo ligado, um aspecto que o Joaquim colocou que eu achei bastante interessante, que foi também pontuado pelo Luiz Vinícius, né? A gestão de pessoas, né? Um desafio. E o fato de mudar um pouco essa visão, o que você acha disso? Né? Quer dizer, porque o varejo tradicionalmente está sendo olhando para o cliente, né? Tem até essa máxima, o cliente tem sempre razão e tal. Isso sempre foi uma coisa muito importante para o varejo, né? Mas será que o colaborador também vai ter que ter razão, vai ter que ter todo esse trabalho aí no sentido de saber como lidar com esses novos consumidores? Assim, o Roberto estava falando um pouco da onda, da vez do varejo na tecnologia, né? E eu sou meio que um exemplo, faço parte do sintoma disso, né? Eu venho de indústria, fui contratado pelo varejo com o desafio de trazer algumas práticas comuns de indústria que são mais raras no varejo. E realmente isso surpreende. Quando você vem de um mundo e entra no outro, surpreende. Surpreende a margem, assusta. No começo eu achava que era brincadeira, aos pouquinhos você vai vendo que é sério mesmo. E o preço do erro acaba ficando muito caro. Né? Com a margem desse tamanho, se você erra, acaba ficando muito caro. E a complexidade está, com as redes de varejo se juntando, crescendo, a complexidade está ficando impossível de ser gerenciada só no olho no olho, só no conselho do dono. A gente tem hoje, a De Pascoal tem 200 lojas próprias espalhadas pelo Brasil todo e 350 credenciados. E a gente trabalha com serviços automotivos em que a própria complexidade do parque de automóveis está aumentando de maneira exponencial. Né? Então, um dos desafios que a gente tem é como manter esse povo todo motivado e treinado para atender desde uma Brasíliazinha lá, com o mesmo sorriso na cara, até uma Cayenne que vai entrar também com o mesmo tipo de problema. Muito passa por como aplicar tecnologia para você transmitir o que é adquirido de conhecimento, seja nas lojas, seja na central, para as lojas, para poder ser usado. Tem que balancear um pouco entre esse tipo de conhecimento, o que tem que estar na cabeça do vendedor, qual é o conhecimento, qual é o tipo de atitude que tem que estar na cabeça do vendedor, ou do técnico de pátio, ou do recepcionista, e o que tem que estar fácil através de referência, o que ele precisa buscar na hora, porque ele também não vai conseguir ter esse tipo de conhecimento. E uma coisa que o Luiz falou bastante também, que é um desafio, é como balancear isso tudo em termos de disponibilidade de gente na loja, porque a gente tem o mesmo problema de você quer consertar o carro, quer consertar de manhã cedinho, ou na hora do almoço, e pegar ele na hora de ir embora. Então, a aplicação da tecnologia nessa parte da gestão é um desafio grande para a gente também. Onde a gente tem focado bastante agora é em como
reforçar rituais de loja, rituais de atendimento, rituais de serviço e rituais, até alguns rituais técnicos. Como garantir que isso está sendo preservado na loja, que eu acho que é uma coisa que o Arcos Dourados faz muito bem. No nosso caso, a bola da vez é essa, é o redesenho de processo de loja e como reforçar ritual para garantir que você vai numa loja, você vai na outra loja, você vai na outra loja, o atendimento vai ser tão bom quanto. Hoje, a bola da vez para a gente. Bem, Rodrigo, agora eu gostaria de ouvi-lo, né? Uma operação aí que, em vários momentos, já foi até no painéis anteriores já citada aí como referência aí, né? A gente começou falando de comércio eletrônico, vocês uma experiência bastante interessante. Como é que está a questão da gestão num modelo desse, muito dinâmico, arrojado e com tantas novidades aí envolvidas, né? Exatamente. Acho que com 1 ano e 3 meses, o desafio dentro da Dafit foi enorme. Uma coisa interessante é que a gente se fala muito, né, de investimentos em RP, exatamente para poder exigir com mais rigor a execução dos processos. No caso da Dafit, eu estou lá praticamente desde o começo. Nosso primeiro sistema foi o sistema de BI, de Data Warehouse, para conhecer o nosso cliente. Ou seja, a gente tinha uma operação pequena, os 3, 4 primeiros meses de existência, mas a gente precisava conhecer o nosso cliente. O segmento que a gente trabalha, né, no setor de modas, ele vive muito de sazonalidade. Então, você não pode perder a temporada, aquela coleção, verão, outono, então, porque senão você vai reverter esse conhecimento somente daqui a 1 ano. Então, esse foi o primeiro sistema que a gente implantou, foi o sistema de BI, toda a parte de analíticas dos clientes, para poder conhecer ele, que esse cliente, como foi comentado aqui, ele é muito exigente hoje, né? Às vezes, uma hora ele quer preço, uma hora ele quer qualidade, outra hora ele quer fidelidade, quer ser fiel ao seu consumidor, e você tem que atender ele em todos os aspectos de qualidade e todas essas exigências deles. E depois, sim, a gente partiu para a gestão corporativa, né? Implantando, quando a gente ganhou um pouco mais de volume, e esse crescimento acelerado, acho que um papel fundamental que o Roberto comentou, acho que a gente percebeu nos últimos anos aí, um investimento bastante interessante das empresas de software nessa parte de gestão, que estão atendendo aí desde pequenas, médias empresas, agora não é uma característica mais só de grandes empresas, esses investimentos em ERPs, mas o que mudou muito, que facilitou para a gente, foi o desenvolvimento de alguns parceiros. Você vê que as empresas hoje de software estão mais maduras para poder prestar uma assistência, trocar experiência, isso foi um fator determinante para esse sucesso desde o ano passado. Os parceiros que a gente escolheu tinham bastante experiência de mercado e isso alavancou todas essas necessidades, não só tecnológicas, né? Uma coisa que a gente está vivendo agora esse ano, até vou usar uma expressão aqui que eu aprendi com o Flávio, o ano passado o rabo balançava o cachorro, né? A TI comandava todo o processo da empresa. A gente já está vivendo essa inversão. Justamente porque muitas pessoas novas, a área de e-commerce, você não encontra profissionais já bastante preparados para poder atender em diversos departamentos, desde marketing, a operação, a logística, atendimento e principalmente TI. É um apagão generalizado nessa parte de e-commerce. E uma dessas questões que a gente tem ainda uma dificuldade para esse ano, né, que comentaram bastante, a gestão de pessoas. Hoje a gente tem praticamente todos os sistemas totalmente integrados, funcionando, estamos otimizando os processos. Um outro roadmap que a gente seguiu, né, veio o sistema de Business Intelligence, toda a parte analítica, sistemas de RP, e agora a gente resolveu estar implementando já BPM para poder fazer todas essas mudanças, adaptações dos processos, mas a gente deu mais prioridade ao monitoramento do que à flexibilidade de mudança do processo. Justamente para poder identificar onde eu tenho perdas operacionais, aonde eu posso ter mais receita, aonde eu posso tirar mais da minha operação. E, como comentaram também, qualquer falha num processo, quando você tem 10, 100, 1000, aí você já começa a ter uma escala de 10 mil, 20 mil transações diárias, qualquer falha dentro desse processo que não está sendo monitorado gera um custo e a perda desse cliente. Então, a gente está agora, nesse exatamente 2000 anos, a meta é trazer um pouco essa virada de chave para pessoas, e a dificuldade é encontrar pessoas, assim, a informação está lá, nós temos as tecnologias, mas faltam pessoas para poder extrair as informações e fazer uma análise melhor e para poder dar o próximo passo. Acho que esse está sendo um desafio interessante para esse ano de 2012. Está ótimo, Rodrigo, obrigada. Depois dessa primeira fase aqui do nosso
painel, né? Eu deixo aqui nossos participantes aqui mais livres aí para, à medida que as questões forem surgindo, vocês irem, né, se pronunciando aí para a gente criar uma dinâmica aqui interessante. Eu fiz aqui o registro de alguns assuntos que podem até, né, falar, varejo não dorme, né, nós temos que investir cada vez mais nas pessoas, reforçar rituais, né, nas lojas. E um aspecto importante que o Rodrigo finalizou aqui essa primeira rodada, falando sobre o investimento num business intelligence, antes até de um sistema de gestão. Acho que isso é um bom assunto para a gente começar essa segunda fase, né? E olhando até sobre o sistema de gestão, falei no início, na abertura do painel, né, que muitas vezes os segmentos que entram depois nessa onda tecnológica podem se dar ao luxo de aprender um pouquinho com os outros, né? E eu que vivenciei muito a fase, né, de implementação de soluções de gestão e tal, a gente acompanhou, né, algumas aplicações, alguns investimentos positivos, outros nem tanto. E o varejo a gente pode questionar, se dá ao luxo de pensar um pouco, se de repente começa por um processo de gestão, começa por um CRM, começa por um BI. Como é que vocês têm acompanhado isso na IDC? Vocês chegam a ter para a gente aqui uma contribuição no sentido de que isso pode mudar um pouco efetivamente no segmento de varejo, essa ordem natural aí pode ser um pouquinho alterada? Essa é a primeira questão. A segunda, ouvi muitas vezes muitos varejistas dizerem, olha, a gente ainda não usa muitas soluções de gestão porque as soluções de gestão não são adaptadas ao varejo. Aí, do outro lado, muitos fornecedores falam, não, temos muitas soluções porque o varejo não compra. Então, a história do Tostines. Eu tenho quase certeza, né, que a história do Tostines já não se aplica, né, como se aplicava antes, quando a gente discutia isso. Mas é só para a gente avaliar um pouquinho se realmente mudou e se hoje, né, as soluções já estão realmente adaptadas para essa demanda específica do varejo. Então, duas questões aí relacionadas. Tá, pode. Você quer? Tá, fala um pouquinho, Gutierrez, e logo depois a gente passa. Acho que assim, todos aqui vão querer falar, né? Então, Graça, é interessante mesmo, quer dizer, acho que as empresas ou os segmentos que são mais, digamos, pioneiros, às vezes, né, respondendo a tua primeira pergunta, eles, obviamente, têm também um preço a pagar, né, em algumas situações. Você, obviamente, abre um caminho, se torna um early adopter em algumas situações, às vezes vai dar certo, às vezes vai dar bem errado. No geral, sim, acho que como eu falei antes, né, muito embora a gente esteja vivendo um momento de transição, o varejo não é necessariamente um early adopter em muitos dos casos, né, de uso de tecnologia. Isso é benéfico em alguns casos quando você passa a adotar algumas coisas que já estão mais ou menos provadas, mas a gente está vivendo um momento interessante agora, né, porque tudo isso que a gente está falando, né, de 24 horas, online, mobilidade, e aí isso tem a ver um pouco com o que eu estava comentando antes, justamente está puxando o segmento para ser mais pioneiro do que ele tradicionalmente já foi. Quer dizer, então eu acho que, como o Antônio até comentou, quer dizer, puxa, olha que interessante, né? Geralmente quem trabalhava com tecnologia no varejo, ou até quem trabalhava no varejo, também pegando um pouco o gancho do Martins, caiu no varejo, né? Então, estou no varejo, entendo disso aqui e tal. Hoje em dia você vê pessoas vindo de outros segmentos, né, para trabalhar com varejo, porque esse perfil de, digamos, inovação está mudando bastante. Então, hoje você já não pode falar mais que o segmento de varejo é um segmento que, enfim, que é atrasado, vamos dizer assim, né, na adoção de algumas tecnologias. Isso é muito interessante. Então, agora a gente está vendo as empresas também se arriscando, obviamente, né? Então, todas essas soluções que a gente está falando de mobilidade, enfim, de gestão online, real-time, enfim, são soluções, em muitos casos, muito novas, né? E que, obviamente, também tem seu risco vinculado, mas faz parte do processo. Enfim, desculpa, Graça, você fez uma segunda pergunta, eu já falei tanto da primeira que eu até esqueci. A segunda, desculpa. Na verdade, é uma complementação em relação à maturidade hoje do mercado, tanto das ofertas, né? Sim, dos vendors, né? De quem compra, o quanto as soluções já estão realmente né, adequadas à demanda do próprio varejo, né? Perdão, só para complementar mesmo, assim, está havendo uma mudança bem drástica.
Antigamente, o que a gente tinha? A gente tinha, primeiro, a característica de quem compra, das empresas de varejo. A gente sabe que, tradicionalmente, as empresas de varejo compram muito de fornecedores de quem você tem confiança. Isso eu estou falando não para tecnologia, a gente está falando para comprar qualquer coisa, todos os fornecedores, né? Você vai comprar, enfim, sua matéria-prima ou sua mercadoria de quem você confia. Muitas vezes tem uma indicação, né? Você está muito envolvido, a tua cadeia está muito envolvida com esse fornecedor, você não pode ter problema. Em tecnologia sempre foi um pouco assim, né? Também. Então, essa cultura muito forte de confiar no provedor. Há um tempo atrás, a gente tinha e até hoje um pouquinho, a gente tem uma incidência muito grande de provedores locais, de soluções locais. Até estava conversando com o pessoal da FIT também, que é um pouco isso, né? Quer dizer, você conhece como funciona o mercado no Brasil e você tem também a questão das especificidades do mercado, das questões fiscais, enfim. Então, você teve um domínio, um predomínio muito grande de provedores locais nos últimos anos. E hoje isso está mudando um pouco, porque, como eu falei, aliado ao fato também de que grandes players estão vendo com bons olhos as oportunidades no varejo. É um mercado que está crescendo muito e se transformando. Então, hoje o que a gente vê? Hoje a gente vê uma mudança gradativa, você vê mais players internacionais entrando nessa seara e ajustando as suas ofertas ao varejo. Lógico que ainda existe um caminho a percorrer, né? Ainda existem situações em que as ofertas não estão totalmente aderentes ao que necessita o varejo, mas a gente acredita que isso já está bem melhor comparado a 3, 4, 5 anos atrás. Então, os players brasileiros já estavam aderentes pela própria natureza da operação e hoje os players internacionais estão cada vez mais buscando isso. Mas, obviamente, é um processo ainda bastante iterativo e ainda tem chance de evoluir bastante. Tá ok, Luciane. Obrigada. Por favor. Então, uma coisa que o Rodrigo falou ali que acho que ele está 100% certo, que é um dos pontos cruciais nisso. E você nota muito vindo de um mercado para o outro. A cultura do varejo ela é muito focada na transação, muito focada na confiança, muito focada no olho no olho. É muito difícil, e isso eu acho que é uma das causas de você não ter gente nas áreas de varejo com capacidade de analisar e pensar longe, né? Torna difícil você analisar e reagir baseado em números, baseado em tecnologia, baseado em ciência. A gente tem que aumentar, o varejo tem que melhorar essa capacidade analítica, de parar de olhar só para uma transação e olhar para o efeito inteiro de um projeto. Uma das coisas que eu achei, assim que eu entrei, eu vi que é muito difícil no varejo você fazer um projeto, qualquer que seja o projeto, tecnologia ou não, mas longo. Porque a cultura é de impaciência, é de ansiedade, é de agilidade. Então, qualquer coisa que as pessoas envolvidas no projeto se sintam presas no projeto mais de 6 meses, dá aquela inquietação, a pessoa fica doida para sair, então a chance de fracasso é muito grande. Então, assim, a gente, acho que os provedores e quem vem da tecnologia tem que entender isso e quebrar os projetos em coisas um pouco mais perto de uma transação, onde você pode mostrar resultado rápido. E pelo lado do varejo também tem que se desenvolver um pouquinho mais de inteligência para olhar períodos um pouco maiores, porque nem tudo que a gente faz com tecnologia dá resultado no dia seguinte. Algumas coisas a gente tem que ter paciência para ver terminar e para ver o resultado funcionar, para poder aprender com aquilo. Então, acho que é uma aproximação dos dois lados, né? Acho que diminuir o ciclo de resultado pelo lado da tecnologia do fornecedor e aumentar um pouquinho a paciência e a capacidade de análise pelo lado do varejo em si. Alcançar um ponto de equilíbrio aí. Eu já passo para você, que ele já estava ali pronto, né? Senão a gente fica com torcicolo também. Mas eu estou aqui justamente para ir equilibrando os dois lados aqui, né? Claro. Tem uma coisa bastante interessante na gestão, né? O varejo foi um dos precursores com essa automação toda. Então, lá na década de 80, a gente colocou essa automação, né, no ponto de venda, nos caixas. Depois veio a onda de tentar melhorar o serviço de distribuição, a logística, depois os centros de distribuição, quer dizer, trazendo cada vez mais rápido a automação para dentro do negócio e, com isso, todo um ferramental analítico. Hoje a gente se depara num mundo completamente diferente, quer dizer, o varejo também é um precursor na internet. E como trazer esse mundo de análise todo que a gente tem, já no mundo cimento, tijolo e cimento, para esse mundo virtual? Da FIT aqui também não me deixa mentir sozinho, né? Então, assim, hoje a quantidade de ferramenta que a gente tem disponível e a gente busca para gerir os nossos sites,
Assim, é uma coisa absurda. Então, a gente tem pessoas, estatísticos, tem pessoas de marketing, estratégias de marketing hoje, os SEM, SEOs, a vida, né? Então, tentando observar o que é feito no varejo online. Então, toda a estrutura que a gente montou no varejo há 20, 30 anos e vem melhorando, a gente está fazendo agora em 2, 3 anos no varejo online. Então, essa gestão é muito forte no varejo online também, precisa ser, essa coisa do entendimento analítico da sua venda, do seu comportamento do cliente, quem é que compra. Gente, vocês não imaginam o que tem por trás de um site, né? Toda a parte de criação de tags, de criação de informações para saber por onde cada um de nós passou. Então, para a gente efetivamente analisar na nossa retaguarda o comportamento de um determinado consumidor, de uma determinada pessoa que não é consumidora, mas ela passou pelo meu site. Por que ela desistiu? Então, assim, a gestão dentro da internet hoje, ela está altamente apurada e a gente não consegue mais viver sem. Então, assim, da FIT pode falar também, o Rodrigo, pode falar para a gente o que é você conhecer o caminho que uma pessoa passa pela internet, que páginas que ela visitou, que anúncios que ela viu, de onde que ela veio e qual é o investimento na internet que eu faço para buscar mais presença. Então, os links patrocinados hoje, eu faço a gestão disso na minha empresa. Então, eu dou ferramentas para a gente gerir isso, né? Para saber de onde o meu cliente veio e se comprou ou não comprou. Esse é um desafio enorme. A gestão do online também é uma coisa bem bacana. Né, Rodrigo? Acho que, se quiser falar. Eu já passo para a FIT, mas deixa só o Flávio. Mas, essa questão que vocês abordaram de pessoas, você fez uma colocação interessante, que hoje já tem pessoas de fora vindo para o varejo. Eu tentei fazer uma escala no tempo aqui. Eu acho que no começo não muito distante, quando não existe universidade que ensina varejo. Se tem uma outra coisa que tem iniciativas que ensina varejo, a maioria das pessoas aprendem no dia a dia ali mesmo. Então, as pessoas são formadas ali. Mesmo que tenham alguma formação de fora, né? Mas era assim, há 20 anos atrás era impensável um engenheiro formado na Politécnica trabalhar numa empresa de varejo. Hoje, ninguém queria ir para o varejo, né? Hoje, e criou-se uma cultura, né? A pessoa foi, ao longo do tempo isso foi sendo desmistificado. Então, as outras áreas exportavam pessoas para o varejo. Hoje, está acontecendo uma coisa diferente. O varejo exportando pessoas para as outras áreas. Porque, de uma forma ou de outra, aprenderam a trabalhar com margens apertadas e ganhar eficiência e atenção aos detalhes que estão sendo exportados para as outras áreas, inclusive bancos, que, todo mundo sabe, sempre nadaram em dinheiro, né? Haja visto aquilo que foi colocado aqui no começo, o percentual de investimento. Aliás, eu queria ter aqueles 2,5% que vocês falaram, viu? Sobre receita líquida. No Martins não é assim, não, é 0,8%. É 0,8%. Então, hoje a gente percebe esse fenômeno de pessoas trazendo, de varejo exportando conhecimento de pessoas para as outras áreas. Quando a questão de tecnologia, existe, sim, existe. Só precisa de dinheiro. Dinheiro, paciência, maturação é muito complicado. Um projeto de BI bem implementado, com inteligência analítica bem implementado, não vem me falar que faz em 6 meses, não faz. Um projeto de BI bem implementado, assim, 1 ano, 2 para ter uma maturação adequada. Mas dá resultado, eu posso garantir que dá. No Martins nós temos, outro dia eu fiz uma conta, fiquei abismado. Se todos os relacionamentos dos cubos de BI, inteligência analítica nosso, fizessem sentido, por exemplo, gasto de pneu por funcionário, isso é absurdo, ninguém quer saber disso. Mas, se fizesse sentido, dava mais de 9 bilhões de combinações. Se todas as dimensões dos cubos relacionadas entre si fizessem sentido. Quer dizer, eu tenho informação bastante atomizada. Há pouco tempo atrás, eu me vi participando de uma discussão surreal na diretoria. E, assim, quase chegamos às vias de fato, por causa de 2 centavos no preço de um produto. 2 centavos. A conta era assim, ia ser R$ 4,95 ou R$ 4,97 na região de São Paulo. A briga era essa. Eu falei assim, gente, olha, vocês me desculpem, eu vou mandar meu currículo para a LVMH, porque lá ninguém quer saber se uma bolsa Louis Vuitton custa 4 mil ou 10 mil reais. Então, vamos parar com essa discussão aqui que não tem sentido. Faz o seguinte, põe 4,96 e está tudo certo. Vai, não vamos discutir. Agora, a questão do ciclo de investimentos que você falou. De fato, o ciclo de investimentos do varejo, na cabeça do varejista, que normalmente é o dono do varejo, ele aprendeu o quê? O varejo você compra e vende, e realiza nesse período. Então, é o ciclo de estoque. Um varejo mal administrado, você tem um ciclo de estoque de 40 dias. Estou falando de varejo alimentar,
e, eventualmente, eletroeletrônico. Um ciclo de 40 dias. Um ciclo legal seria uns 25, 27 dias. Né? Então, na cabeça do varejista, que é o dono, ele quer realizar o lucro dele naqueles 27 dias. Aí você chega lá com um projeto de tecnologia, 3 anos só para se pagar. O cara, olha, esse cara está louco. Né? Esse cara não está batendo bem, eu tenho que mandar ele para o médico. Ou demitir logo para ficar livre disso. Mas não é. É aquela história. Você tem que criar um ciclo virtuoso de investimento, mostrando para a empresa que, olha, eu coloquei o dinheiro aqui, melhorei minha operação, melhorei a rentabilidade. Obviamente, eu gerei confiança. Eu brinco que toda vez que eu peço dinheiro ao Conselho do Martins, eu estou empenhando, eu estou hipotecando a minha credibilidade, a minha capacidade de implementação e resgato isso quando eu entrego o resultado. E sou cobrado diuturnamente por isso. Então, o jeito é criar esse ciclo virtuoso e que você consegue, então, mostrar para a organização que os investimentos em tecnologia, e eu não estou falando de tecnologia só de bit byte, não, das tecnologias diversas que existem, de fato, trazem diferença para a empresa e são fundamentais para a continuidade da operação de forma rentável, lucrativa, sustentável e perene. Então, essa é a ideia, criar esse ciclo virtuoso de investimento. Felizmente, aí falando no Martins, eu nunca tive, na minha história de CIO, diretor de tecnologia, eu nunca tive um projeto rejeitado pelo Conselho. Não quer dizer que nem todos deram certo, gente. Às vezes eu empenhei e não consegui resgatar a minha credibilidade, eu hipotequei a minha credibilidade, a capacidade de implementar e não consegui entregar. Mas isso faz parte do jogo. O interesse é que no final do dia, na última linha, o resultado seja positivo. Ok, obrigada. Bem, nossa audiência está em 850 executivos. Já vou começar a dar vez aqui para as perguntas, né, da nossa plateia virtual e também de vocês. Eu estou aqui num dilema, porque tem 2 perguntas aqui muito interessantes. Aqui, uma que chegou pela internet, outra que vou privilegiar aqui a nossa plateia presencial e logo eu dou a vez aí para os nossos participantes via online. A pergunta do Ronald, da IBEVAR, e ele direciona para o Martins e para a Livraria Cultura. Pegando esses 2 segmentos diferentes do varejo, como eles avaliam a questão do custo da mão de obra, que vem crescendo cada vez mais, enquanto que a tecnologia vem tendo um custo mais baixo, que ele diz aqui. Aumento de tecnologia, vem tendo custo mais baixo. Também como eles pensam a questão do uso da tecnologia para a redução de custos. Vou começar com a Livraria Cultura, para depois voltar para o Martins. Os demais que quiserem comentar esse aspecto, podem ficar à vontade, tá, gente? Agora, realmente, aqui o debate, quem levantar o dedo já está com a palavra. Vamos lá. Realmente, o custo da mão de obra, Brasil, não só a mão de obra, mas o Brasil está ficando proibitivo. Né? Então, a escassez da mão de obra está fazendo com que esse custo eleve muito. E realmente, assim, lidar com isso no dia a dia é uma dificuldade enorme. O turnover, ele, por conta dessa escassez, ele é muito grande. Não posso revelar números, mas assim, é difícil hoje você manter pessoas em tecnologia, porque um estagiário, ele pode chegar a nível de coordenador em 8 meses. Vocês acreditam nisso? Mas é assim que ele se vende no mercado. Então, depois de 3 meses de estagiário, ele já é vendido rapidamente como analista júnior, de analista júnior em mais 2 meses é analista pleno, e em 3, 4 meses ele virou um coordenador. Então, é isso que a gente está passando, é essa situação que a gente passa hoje no mercado. E o custo daquele estagiário, 8 meses, ele virou um custo de um coordenador, gente. Então, isso aqui hoje está proibitivo. Então, a guerra da gente é reter. Então, para reter essas pessoas, esse custo ficar um custo plausível, né? Como que a gente motiva essa pessoa, como que a gente distrai ele no dia a dia com tanta tarefa, tanta coisa de dia a dia complicado, né, para se distrair. O custo, então, está muito alto. Mas existem ferramentas, realmente, acho assim, de tecnologia, ferramental tecnológico, para a gente buscar entender essas coisas todas. Acho que o Luiz colocou no início uma ferramenta de workforce management. Estou falando agora não só de TI, mas estou falando de uma empresa em geral, para você lidar com esse grande turnover. Então, amanhã você já não tem uma pessoa com quem você conta. E uma ferramenta dessa te
permite rapidamente realocar teu quadro. Então, num quadro de vendedores, por exemplo, onde as livrarias do Brasil também estão crescendo. Então, hoje nós estamos com 14 lojas. A gente pretende crescer agora, num curto espaço de tempo, para 18. É uma coisa que a gente foi pensando, e aí, como é que a gente vai gerenciar essa mão de obra que roda muito também? E o custo cada vez maior. Então, buscar ferramentas de workforce management, como ele explicou lá no início, é bastante interessante para a gente, porque nesse momento que você, como eu estava dizendo, você perde um recurso, como é que você rapidamente aloca outro para suprir aquela posição? E como lidar com aquilo que todos nós queremos e precisamos, que é reduzir custos frente a um crescimento desse custo de mão de obra. É um desafio para todos nós aqui nessa mesa e os executivos aqui presentes também, mas ideias vêm surgindo. Acho que empresas globais estão vindo para o Brasil, estão vendo oportunidades grandes, estão trazendo um reposicionamento desse custo de mão de obra. Então, na área de desenvolvimento, por exemplo, começar a trabalhar com fábricas a custos mais em conta. Então, como você faz esse balanceamento para você não perder o teu conhecimento dentro da empresa e trabalhar com fábrica? São desafios enormes e a gente está mexendo em processos hoje em dia. Acho que todas as empresas procuram mexer processos, aprimorar os processos para que isso te dê embasamento e te dê a metodologia necessária para trabalhar com esse tipo essa nova oportunidade, né? Trabalhar com fábricas e pessoas terceirizadas fora do teu ambiente. Mas é um desafio. Então, essa coisa da questão de gente, acho que Flávio foi direcionado para a gente. Me ajuda, porque esse é um desafio que eu quero também ouvir de vocês. Eu achei interessante o que você falou da história do estagiário virar coordenador, porque se ele entregasse como coordenador, não tinha problema nenhum. Entendeu? O problema é que não entrega. Né? Não entrega mesmo. Esquece. Vai te custar como e não entrega. Então, é muito complicado conter essa vontade de progressão a velocidades astronômicas, né? E sem ter a entrega compatível. Eu sou do tempo que você tinha que ralar muito, tinha muita grama para comer para você virar gerente, né? Mais grama ainda para comer para virar diretor. Então, assim, hoje não adianta, o sujeito entra na empresa 6 meses depois, não aconteceu nada. Não aconteceu, você não entregou nada, meu amigo, você está aprendendo, para com isso. Então, vamos equalizar as expectativas. Mas a falta de mão de obra, de fato, no mercado está muito complicado. E você acaba tendo que fazer o que as escolas não fazem. Com esse sistema de progressão continuada da educação básica, hoje o que a gente mais tem é analfabeto procurando emprego. Eu não estou falando analfabeto que não sabe ler e escrever. É analfabeto funcional, é o que não entende o que lê. Não entende o que lê. Eu não vou aqui lembrar a história de um amigo meu que separou as pessoas em 7 níveis, né? Meu amigo padrão sabe do que nós estamos falando. Mas assim, a maioria hoje não consegue executar uma instrução básica por falta de educação na escola. E você tem que trazer isso para dentro da empresa, trazer esse curso para você e treinar lá dentro. Não tem jeito. Se quiser fazer, não tem jeito. Eu fiz um exercício rápido aqui dos custos nossos. O maior custo do Martins, obviamente, CMV, não tem dúvida, as mercadorias que nós compramos para revender. Ponto. Segundo, impostos. Terceiro, mão de obra. Quarto, logística. E se você pensar que impostos está dentro de mão de obra também, porque 98% é encargo social e trabalhista, quer dizer, gente, é muito complicado. Eu tenho, sob minha gestão, um televendas que eu tenho 550 pessoas. Além de TI, eu cuido dos canais indiretos de vendas do Martins, exceto pessoa física. Eu tenho um televendas lá que o turnover nosso é provocado. É mais ou menos aquela história da fuga das galinhas. Não botou ovo, vira canja. Né? Então, gente, varejo é detalhe, não teve resultado, não tem jeito. A gente tem que pegar as pessoas e ensinar do zero, não tem jeito. E o turnover nosso hoje, ele é 20% ao ano. 20% ao ano. Me orgulha disso? Não me orgulha, mas como é que faz? Né? Eu queria que um turnover fosse 2%, 3%, mas não é. Né? Então, assim, essa história, o turnover é um problema, as pessoas que estão entrando no mercado de trabalho estão despreparadas de maneira geral, em especial para os níveis menos elevados na pirâmide corporativa, e você tem que trazer para a empresa, trazer mais esse custo de treinar essas pessoas. Está difícil, assim, um bom jeito de começar é não perder as que você tem. É claro que aquelas que você quer perder, perca logo, que o concorrente vai dar um jeito de assumir isso aí. Mas a ideia é essa. Né? Eu, por exemplo, perdi um cara aqui, o Rodrigo, que trabalhava comigo, o cara saiu e me largou na mão lá, foda.
Né? É foda. Foi atraído pelo comércio eletrônico. Exatamente. Ele já trabalhava no comércio eletrônico, o Martim saiu. O cara é bom. É difícil. Eu estou aqui registrando o meu... Ainda bem, não sabia disso, mas você vê que eu já coloquei cada um de um lado, né? Não, mas continua sendo um grande amigo. Pessoas competentes, assim, o dia que ele quiser voltar, a porta está aberta. Tá certo. Bom, como eu havia me comprometido, né? Vou dar a vez aqui às perguntas da plateia online. São várias. E uma que está direcionada aqui para você, mas eu acho que pode ser uma segunda rodada aí de comentários também. O Renato Fernandes de Curitiba fala o seguinte. Bem, pelo que eu estou acompanhando do painel, estou vendo que o investimento acaba tendo que ser em processos, pessoas e tecnologia. Não conseguimos fugir desse trio, né? E é sempre muito grande esse investimento, ao mesmo tempo as necessidades também na área de varejo são muito urgentes, como já foi colocado. Então, a gestão de pessoas, em que medida ela pode colaborar no sentido de realmente equilibrar um pouco esses investimentos que têm que ser feitos em áreas tão diferenciadas? O investimento que é feito normalmente na melhor gestão de pessoas tem um impacto direto no bottom line da empresa. E aí, como já foi comentado por vários dos participantes, quando você tem uma margem de 1,7%, 1,5%, tudo faz diferença. Normalmente, quando as empresas automatizam a gestão do seu pessoal, utilizando uma ferramenta como a que a gente conversou hoje, um pouco da Cronos, o retorno se dá de 2% a 5% do valor que é pago na folha de pagamento. E como comentou o Flávio, é um número bem importante. Então, esse retorno se dá de forma rápida, mensurável e num curto espaço de tempo. E o benefício que é ter um melhor entendimento da sua força de trabalho e garantir uma melhor consistência, no caso, como citou De Pascoal, ou garantir uma fidelização dos funcionários, como comentou aqui a Livraria Cultura, faz toda a diferença e é mantido pela empresa para os anos que vêm pela frente. Então, o investimento se paga de forma muito rápida, um melhor entendimento da força de trabalho faz grande diferença no resultado final da empresa e em garantir que a empresa esteja alinhada para ser mais competitiva no futuro. Eu gostaria que os outros comentassem um pouco sobre essa dificuldade de equilibrar, né? Porque isso é bonito quando se fala, né? Processos, pessoas e tecnologia, realmente é bonito. Mas pelo que a gente percebe, né? Na verdade, essa equação nem sempre é tão simples. Foi até bom você pegar o microfone, porque vieram várias perguntas aqui, sim. Com certeza, né? Inclusive questionando um pouco isso, né? E se no varejo, né, online, essa gestão de pessoas, ela é talvez um pouco mais facilitada. Se tem a percepção, se tem menos gente envolvida no varejo online. Pode ser uma percepção errada, então você aproveita e complementa isso aí, porque várias perguntas estão chegando nesse sentido. Mas para o varejo online é mais fácil, tem menos gente envolvida. Não, é porque realmente a gente só vê o site, né? Mas como o Joaquim comentou, tem uma inúmeras ferramentas e uma quantidade enorme de pessoas por trás. A gente já fechou o ano agora, começamos o ano agora de 2012 com a Dafit com 900 funcionários e na TI a gente está com 75 funcionários. Aqui a gente tem o desenvolvimento da plataforma, da loja dentro de casa. O resto é tudo feito com parceiros. Mas essa questão da gestão de pessoas, como a gente estava comentando, o pior custo realmente para a gente é o turnover, porque o talento vai embora, o conhecimento vai embora, é difícil você multiplicar o mesmo talento dentro da empresa, né, do mesmo nível. E no caso da FIT, a gente implantou até uma gestão um pouco diferenciada. A TI, além dela seguir todas as políticas corporativas, ela tem uma política diferenciada. A gente tenta tratar dentro da TI o profissional com, talvez não seria a palavra adequada, com um pouco mais de carinho, né, mas é o programador, o analista de infraestrutura, enfim, todos os analistas que compõem o grupo. No nosso andar, por exemplo, a gente tem máquina de Coca-Cola, tem máquina de salgadinho, onde nos outros andares, departamentos, não tem isso disponível a qualquer momento para o funcionário. Então, a gente tenta buscar um pouco o modelo dessas .coms que fizeram sucesso, como a Amazon, o próprio Facebook, o próprio Google. A gente tem algumas pessoas que trabalharam lá com eles, então trouxeram um pouco dessa cultura e você vê que funciona, porque quando eles chegaram aqui no início, falaram, não, gente, mas... esse custo, né? Como que vai ser? Não, você vai ver que vai reverter, o diretor de RH conversou, falando, você vai ver que isso vai reverter em manter talentos aqui dentro. Então, a gente tem
um pouco desse cuidado. E o que permite também, a gente tem uma flexibilidade que a cada 3, 4 meses, a gente tem uma rotatividade interna, né, dentro da área de TI. Né, pessoas que ficam lá no dia a dia, somente na manutenção, somente arrumando problemas em sistemas, não participam de projetos durante 3 meses. E depois a gente faz essa inversão para poder equalizar um pouco a carga de trabalho, ter novos desafios e manter esse time sempre motivado e buscando novos desafios. E com as taxas de crescimento que a gente teve, qualquer tipo de planejamento ficava inviável a longo prazo. Né? Então, os planejamentos são sempre de 3, no máximo 6 meses dentro da área de TI, os projetos, como a gente comentou. E nesse aspecto, a questão da evolução da plataforma tecnológica, né, o grupo de arquiteturas que realizam sessões de treinamento interna para poder trazer discussões de tecnologias, de sites que têm maior performance, o que o mercado, realmente os top 10 do planeta estão fazendo, que a gente não faz, e como que a gente vai implementar isso, ou seja, uma equipe de inovação, a gente trouxe para trazer esses debates dentro da própria TI, e que isso tem trazido grandes benefícios em relação a esse tema de retenção de talentos. Obrigada. Bom, gente, nosso tempo realmente para entrar na última pergunta, né? Adoraria continuar aqui com todos eles. Aliás, todos os painéis a gente tem essa sensação, porque realmente os assuntos são muito interessantes. E chegou uma pergunta da Fernanda Pessoa de Brasília, e eu vou direcioná-la tanto para a cultura quanto para a De Pascoal, que eu acho que tem a ver com a atividade de vocês, né? O investimento em tecnologia, em sites de vendas, em estrutura, né, inclusive online, diminui o investimento em pessoal nas lojas físicas e facilita a gestão nas lojas físicas? Essa é uma pergunta que eu acho que para vocês pode... Né? Então, no caso da De Pascoal, a De Pascoal tem um site que chama AutoZ, que ela vende via internet. Esse site já existe desde 1996. Então, no caso da De Pascoal, o público, até um tempo atrás, o público que ia num site não era o mesmo público que ia no físico. Né? O tipo de produto era um produto mais para você aplicar no site, era um produto que você mesmo aplica no seu carro. E geralmente o pessoal vai na loja quando ele precisa do serviço agregado ao produto. De um tempo para cá, a gente está sentindo a junção desses dois mundos, né, onde as pessoas agora fazem muito mais investigação, ou uma cotação, um pré-trabalho no site, ou eletrônico, ou na rede social, e quando ele está certo do que ele quer fazer, ele vai na loja. Então, hoje, um desafio que a gente tem não é de uma coisa fazer economia na outra, é sim de um ambiente gerar negócios para o outro. E vice-versa também, né? A pessoa que vai na loja, às vezes, ele se toca que você não precisa disso, mas você pode resolver o seu problema através do site com outro tipo de produto, também gera. Então, a geração de negócios cruzados, ela hoje é mais relevante do que a economia de gente, no caso da De Pascoal hoje. Para a cultura. Eu acho que o site, como o Antônio falou, o site aliado à loja, ela transforma o negócio, ela transforma o relacionamento das pessoas dentro da companhia. Então, a cultura já nasceu multicanal. Quando o site começou em 95, já começou enxergando estoques de loja. Então, desde o início, a cultura, você compra no site, você pode buscar em loja. E por que isso é interessante? Como o Antônio falou, gerar fluxo na loja. Então, a pessoa que vai buscar um produto na loja, ela vai comprar mais na loja, porque ela vai ter lá, então, o vendedor, que vai fazer com que você, com certeza, saia com outra coisa, não pela empurrometria ou empurrologia, mas muito mais por saber o que você quer, como eu falei no início, e você entender aquilo e falar, puxa, realmente, esse outro livro aqui é muito interessante para mim, eu vou levar. Mas uma outra coisa que a tecnologia, o investimento em tecnologia faz também é melhorar esse meu relacionamento. Então, todo investimento hoje é para melhorar a experiência de compra do meu cliente na loja, do meu consumidor na loja. E mais, o quão mais eu puder tirar pessoal de retaguarda de loja e colocar na frente, vendendo, no relacionamento, é o que eu quero fazer. Isso a tecnologia proporciona. Então, cada vez mais eu posso diminuir a minha retaguarda de loja e botar mais vendedor. O vendedor que te conhece, o vendedor que vai te vender melhor. Tá ótimo. Bem, chegamos aí ao final desse nosso painel, excelente, obrigada aí pela contribuição mais uma vez de vocês, convido vocês a estarem conosco aí à tarde, temos outros temas, perguntas, né, serão trazidas também, algumas que não puderam ser tratadas nesse painel,
agradecer aqui a participação de vocês, excelente, obrigada. E convidá-los aí a estar conosco aí durante o almoço e ao longo da tarde aí em outras discussões. Muito obrigada e uma salva de palmas aqui para nós.